Olá, nesse vídeo eu vou falar rapidamente aí sobre a relação entre violão e guitarra, tá? Comentar um pouco sobre as técnicas que cada instrumento usa e a vantagem de você aprender as duas técnicas, aprender um pouco de cada instrumento, tá? Então, antes de tudo, eu já quero deixar claro que eu não quero que você largue o teu violão para ir aprender guitarra, nem que você largue a tua guitarra para aprender violão, tá? É bem possível que você toque só um dos dois, você tenha os dois da maneira que você quiser, tá? Agora, o interessante é às vezes você conhecer conteúdos e maneiras de tocar dos dois instrumentos. Então, por muito tempo no ensino de violão e guitarra, os professores tendem a separar, né, conteúdos que são de violão e conteúdos que são de guitarra. E quando o aluno vai fazer a aula, ou ele aprende as coisas de violão ou ele aprende as coisas de guitarra, porque dependendo do instrumento que ele está fazendo, né? Mas eu não gosto de fazer muito essa separação, eu já vou falar por quê, tá? Então aqui no site, todo o conteúdo do site, ele tá misturado. Então às vezes você vai estar fazendo lá, seguindo um curso, um plano de aula que é de violão, violão solo, violão base, por exemplo, e acaba tendo alguns conteúdos com guitarra, eu estou dando aula com guitarra, e às vezes o contrário, às vezes são coisas de guitarra que eu vou dar aula no violão, tá? Então, cada vez que isso acontecer, em cada aula eu vou explicar como que vai dar a dinâmica. Então, por exemplo, se você estiver fazendo uma aula de violão e eu estiver com a guitarra na mão, eu vou explicar como que faz aquilo no violão, ou se você pode fazer aquilo no violão também e tudo mais, tá? Então não se assuste se você está seguindo um curso e daí você acaba vendo uma aula de outro instrumento. Na verdade não é outro instrumento, você vai ver aqui, eu vou explicar rapidinho, que na verdade os dois se complementam. E é bem interessante que você aprenda os dois caminhos, não veja os dois instrumentos como coisas separadas, assim como coisas juntas. Independente se você vai tocar guitarra e violão ou vai tocar só um dos dois, tá? O interessante é você conhecer os dois conteúdos. Então existem alguns conteúdos que são mais próprios para violão e outros conteúdos mais próprios para guitarra. Geralmente o pessoal faz a seguinte divisão, né? O violão ele é mais próprio para a gente estudar a questão de acordes, de ritmos e tudo mais, a questão da base, e a guitarra é mais ali, estuda-se mais para fazer a questão dos solos, arranjos e tudo mais. Só que não quer dizer que na guitarra a gente também não faça acordes e ritmo, né? Você pode fazer porque você não fica solando todo o tempo. E também não quer dizer que no violão você só vai fazer acordes. Muitas vezes a gente vê solos de violão e tudo mais. Então tem alguma coisa de guitarra ali também. Tá? Mas o principal motivo que é interessante misturar os dois e conhecer os dois é que todo músico que é mais experiente, que toca há muitos anos já, toca os dois, né? Então dificilmente você vai ver um cara que toca guitarra e não toca violão, né? Depois de muito tempo o cara tá tocando guitarra, já é um músico experiente, ele toca violão com certeza e sabe algumas técnicas de violão. Mesma coisa no violão, por mais que o cara às vezes seja conhecido, um músico aí famoso que seja conhecido aí por tocar violão e tudo mais, eu garanto para você que 99% deles também tocam guitarra. Não que toquem guitarra excelentemente bem, que eles, né, saiam solando e tal, mas eles conhecem o conteúdo de guitarra, por mais que eles toquem só violão, porque ajuda, né? Então tem muito hoje, você vê aquelas músicas que são mais acústicas e tudo mais, que tem uns toquezinhos diferentes de violão, muitos daqueles toques são influenciados por técnicas de guitarra, então por isso que vale a pena aprender, tá? E é isso que eu ia falar. As músicas que a gente conhece, as músicas que a gente quer tocar, que a gente gosta, que a gente ouve aí na rádio, na internet, qualquer coisa assim, aquelas que a gente quer tocar mesmo dos artistas, esses artistas são experientes e eles tocam os dois instrumentos. Então muitas vezes você vai ver um cara tocando guitarra, mas na verdade ele está fazendo um ritmo ali, uma pegada que é de violão, com acordes de violão, só que está fazendo na guitarra, né? E tem o inverso também, muitas vezes você pega uma música que é a mais acústica e tem um solinho de violão, tem um solo, alguma coisa que é com técnicas de guitarra no violão, né? Acontece que se eu chegar para o aluno e fazer a separação ou é violão ou é guitarra, a maioria dessas músicas aí que a gente gosta estão no meio do caminho. E daí já aconteceu muito comigo de eu dar uma aula de violão para o aluno, quando eu ainda fazia essa separação, né? Eu dava aula de violão e daí ele queria tirar uma música que tinha solo de violão. Daí, puxa, mas como é que eu vou ensinar o solo para ele se ele tá fazendo aula de violão? Vou ter que dar alguma coisa de guitarra para ele ali, né? Mesma coisa ao contrário, às vezes um aluno tá fazendo uma aula de guitarra e vê alguns ritmos interessantes na guitarra ali e tal, que é uma técnica de violão. E aí, como é que eu vou ensinar para ele o ritmo se ele tá fazendo aula de guitarra? Eu vou ter que também ensinar alguma coisa de violão para ele, tá? Então, pode perceber, as músicas que tem ali uma guitarra legal, que tem
um toque de violão legal, geralmente elas misturam as duas técnicas. Então é por isso que eu acho que não vale a pena você separar totalmente as coisas. Você pode gostar mais de violão, pode gostar mais de guitarra. Se você gosta mais de guitarra, não precisa ficar expert no violão. E se você gosta de violão, não precisa ficar expert na guitarra. Cada um, né, respeitando as preferências e os gostos musicais, cada um toca o que achar melhor. Mas vale muito a pena pelo menos conhecer as técnicas de um e de outro instrumento para você poder aplicar no instrumento que você prefere, ou se você quiser, você tocar nos dois instrumentos, né?